Boa noite, amigo internauta, boa noite, telespectador de Pautando. Hoje, quinta-feira, 6 de fevereiro de 2020. Mais uma vez, eu e João Gabriel, aqui nos estúdios do Jornal da Cidade, trazendo para vocês as informações, as matérias, notinhas da coluna Pautando e deixando a todos bem informados sobre o que acontece no dia a dia político de Poços de Caldas. Boa noite, João, prazer imenso mais uma vez, tudo bem? Boa noite, Albert, prazer é meu. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Também desejo bom dia e boa tarde para quem nos assiste em outros horários. Eu convido a quem estiver nos assistindo pelo YouTube se inscrever no nosso canal. Tem um botãozinho aqui do lado da tela para se inscrever, vai ter acesso a todo o nosso conteúdo. E hoje, né, Albert, a gente tem também vários assuntos para repercutir. Tem a entrevista aí do ex-superintendente da Santa Casa, o Azer Zenon. A gente repercutiu no programa de terça-feira a nota oficial do provedor em exercício Marcos de Carvalho de hoje. A gente vai repercutir a entrevista coletiva que o Azer Zenon concedeu ontem pela manhã lá no Palace Hotel e vários outros assuntos assim que circularam no Jornal da Cidade ontem e hoje, além das notinhas de bastidores do Pautando. Ontem, no Grupo Postos, hoje amanhã, no período da tarde, eu fui procurado por dois pais de alunos lá do CAIC, onde me relataram uma situação que vem acontecendo e que aconteceu a semana passada, do secretário de Esportes, o senhor Wellington Paulista, estar presente lá naquela instituição pública, onde é um prédio público, e vislumbraram lá a possibilidade do mesmo estar fazendo lá a campanha eleitoral extemporânea, João. A gente tem que deixar bem claro que prédio público não é lugar para se fazer isso. E nem o período está aberto ainda para iniciar as pré-campanhas no qual tem as datas corretas para o início delas. Então a gente deixa aqui bem claro que prédio público não é lugar para se fazer. Se houve ou deixou de haver essa reunião com os pais, cabe a eles saberem da realidade ou não. Não deixaram fotografar tal reunião e inclusive o ex-vereador que conhece da lei sabe que não pode, Jonei Leandro Eiras, estava presente no momento quando iniciou a tal reunião, ficou muito indignado com o que estava acontecendo e caberá às pessoas que fizeram a denúncia a mim procurar o promotor eleitoral e com isso as pessoas envolvidas poderão responder sobre o episódio em si. Mas a gente tem que deixar bem claro, né, João? Já tive a oportunidade de ter sido secretário por 2 vezes, em momento algum utilizei dos espaços públicos, principalmente dos projetos sociais da Prefeitura. Acredito que Antônio Carlos Pereira também, vereador de 7 mandatos, nunca tenha feito isso. E nós temos que alertar o cidadão que está lá momentaneamente na Secretaria de Esportes que isso não pode acontecer. E se realmente estiver acontecendo, quem vai tomar as medidas necessárias é a Justiça Eleitoral, né, João? Você citou o Antônio Carlos Pereira porque ele foi secretário de Esportes, né? Também, claro. Na gestão 2005-2008. Com certeza. Né? Então, o Albert foi secretário de 2001 e 2004, o Antônio Carlos 2005-2008. Depois retornei em 2013 2016. Depois 13 2016 na gestão do Heloísio, né? Então, realmente, o Albert tem toda a razão. Espaço público não se deve fazer eventos de natureza política. De forma alguma. E também até particular, né? De forma alguma. Albert. Inclusive, essa escola aí, o CAIC, no ano passado, foi alvo de outra polêmica, porque estaria sendo utilizado para realizar cultos religiosos ali, né? Inclusive a própria Câmara Municipal, através ali dos vereadores, fez um pedido de informação cobrando explicações a respeito desse assunto, né? Então eu acho que não pode misturar os passageiros, né? Escola tem que ser atividades relacionadas à educação, à vida escolar. Não pode usar dos projetos sociais que existem dentro de uma instituição, que já não é de agora, já de muitos e muitos anos, para o secretário vir e pedir voto. Eu acho que isso aí está errado. Espero que seja corrigido e que não venha acontecer mais, porque se vier a acontecer, novamente denunciaremos e levaremos mais uma vez, conforme solicitado pelos pais, quais medidas deveriam ser tomadas. Encaminhamos a eles o que deveria ser feito e acredito que hoje ou amanhã estarão procurando aí os órgãos competentes para a denúncia. É isso aí. Vamos começar a ler as matérias? Vamos lá. Vamos lá, edição de quarta-feira do Jornal da Cidade, horas extras, vereadores voltam do recesso e cobram explicações sobre excessos, né? Os excessos de horas extras, né? Terça-feira foi a primeira reunião ordinária desse ano, né? dessa última legislatura, né? da Câmara Municipal, e os vereadores Cissa, Paulo Tadeu e Joaquim Alves apresentaram um requerimento cobrando explicações a respeito dessas horas extras aí, como o Albert mesmo divulgou no grupo dele, depois o próprio Jornal da Cidade repercutiu várias vezes aqui ao longo desses últimos dias, né? Um auxiliar administrativo lá da Policlínica recebendo 27 mil, uma enfermeira recebendo 38 mil
e depois uma auxiliar administrativa da Secretaria de Administração recebendo 37 mil. São salários altíssimos, né, incompatíveis com a atual realidade financeira do município, né, e se for legal, é totalmente imoral e os vereadores querem explicações a respeito disso. Eles, inclusive, fizeram uma solicitação, Albert, de todas as horas extras pagas no ano passado, todos os servidores que receberam essas horas extras, quem é o chefe que autoriza essas horas extras. Então, vamos aguardar agora a Prefeitura responder, se é que vai responder de forma clara, né? Porque, inclusive, os vereadores estão muito indignados, Albert, a respeito de um pedido de informação que eles fizeram no ano passado, a respeito do possível fim do ensino médio no Colégio Municipal Dr. José Vargas de Souza. A secretária de Educação, Maria Helena Braga, respondeu de forma lacônica. A gente vê certas situações aí de falta de respeito para com a Câmara de Vereadores. É uma administração que, infelizmente, responde quando quer, como quer. Infelizmente, os vereadores não atentaram ao fato que os poderes são harmônicos, mas são independentes entre si. E da forma que o Executivo faz com o Legislativo, a gente vê que já não é a primeira vez. Em relação a essas horas extras, João, fui procurado por um diretor de um plano de saúde da cidade, no qual me relatou que, dentro da instituição deles, o salário mais alto que existe lá é R$7 mil. Cargo de diretor, fora o próprio administrador geral desse plano de saúde. Então, a gente vê que a realidade financeira dos salários em Poços de Caldas é bem aquém daquela que a Prefeitura paga. E o que a gente fica muito entristecido em relação a tudo isso, João, que, infelizmente, a gente faz a denúncia, levanta tudo e muita gente que é ligada ao grupo político dele acha que as coisas estão corretas. Agora, me poupem, né, pessoal? Cabe à Câmara Municipal fazer esse levantamento. Quero parabenizar a Cissa, quero parabenizar o Paulo Tadeu e, posteriormente, o Joaquim da Farmácia, que estão fazendo esse levantamento. Caso em posse de mão desses documentos não sejam satisfatórios, porque não vai ser nunca 3 servidores ganhar acima de R$27 mil, eu acho que o Ministério Público tem que ser chamado e, com isso, penalizar aqueles da cadeia, igual eu falei na terça-feira. Prefeito, secretária, chefe, subchefe, as pessoas que estão realmente envolvidas nesse imbróglio danado que, terça-feira, foi objeto de colocação do prefeito, que foi de má fé o que eu levantei no meu grupo Poços hoje amanhã. Não foi má fé não, Sérgio. Isso aí já faz muito tempo que eu venho falando com você a respeito desses altos salários. No mínimo uns 5, 6 anos atrás, quando nós tínhamos uma amizade mais perto um do outro. Você dizia que era pela capacidade dos servidores. Essa auxiliar administrativa no qual você é filiado ao seu PSDB, qual a capacidade administrativa que ela tem? Ela já esteve envolvida em polêmicas nas termas Antônio Carlos. Você lembra muito bem disso. E agora receber 37, 38 mil reais? Me poupe, senhor prefeito. O senhor está sendo conivente com tudo isso que está acontecendo dessa administração pública que está completamente desastrosa, João. A gente vai falar um pouquinho mais a respeito dessa questão das horas extras aí quando a gente for ler as notinhas do Pautano. O prefeito falou superficialmente a respeito desse assunto lá na terça-feira, quando houve a abertura dos trabalhos legislativos. Ele citou realmente aí que houve maldade na divulgação dessas informações, mas não tem maldade nenhuma, porque essas informações constam no portal da Transparência. Inclusive, o portal da Transparência, ele não é muito transparente em explicar o que significa os outros ali que consta no salário desses servidores aí, e que é a maior parte do vencimento, né? E ele disse ali que esse salário aí, por exemplo, do auxiliar administrativo que recebeu 27 mil, Albert, ele falou assim que é justificável pelo fato de que inclui salário, férias, 13º e horas extras. Tudo bem que inclua, mas não se pode chegar nesse valor. A gente fez aquele cálculo que em programas anteriores aí, para se chegar nos 27 mil, a gente fez um cálculo assim, 250 assim, horas extra no mês, no mínimo. Foram 17 mil reais só de horas extras. É um absurdo, o né? O salário dele... 10.300 reais. Mas 10 mil incluindo o salário, 13º, férias proporcional, deu em torno de 10 tentar mil. Justificar, João, o injustificável. Mas ele admitiu realmente dúvida, que o salário não está muito aquém do que deve ser pago. E ainda na edição de quarta-feira, Albert, a Polícia Civil também convocou aí uma entrevista coletiva para dar mais explicações a respeito do caso da garota Ágata, né? O principal suspeito realmente é o tapeceiro de 61 anos, ele está foragido, a polícia está atrás dele, ele deixou uma carta lá onde ele insinua lá
que tinha alguma coisa com a menina, mas na verdade não existe romance entre uma pessoa de 61 anos e uma garota de 13 anos. Né? Isso aí, idade para ser neta dele, né, João? Isso aí é estupro de vulnerável e é pedofilia. Então não tem namoro, não tem caso amoroso, não tem romance, não tem nada. É estupro e pedofilia. E agora, feminicídio. Né? Um absurdo. Eu acredito que a Polícia Civil vai levantar esse caso, vai prender esse cidadão e com isso dar a resposta para a sociedade. A Prefeitura divulgou também informações sobre o desfile de blocos carnavalescos. Esse ano vão ser 12 blocos desfilando. Ano passado acho que foram 14 ou 15, teve aí uma redução de 2 ou 3 blocos, agora eu não lembro exatamente quantos que foram em 2019, mas de qualquer forma vai ser a concentração ali no coreto da Praça Pedro Sanches, né? Depois eles vão passar pela Avenida Francisco Salles, entrar na Assis, até chegar ali na Praça dos Macacos. Vai ser um evento muito interessante. Bacana. Eu acho que talvez seja aí o carro-chefe do Carnaval de Poços de Caldas, esse desfile dos blocos caricatos. É uma atração que a gente percebe que ano a ano está crescendo. Está crescendo, né? Mais ainda. E também, para a gente encerrar os comentários da edição de quarta-feira, Albert, a Prefeitura garantiu aí que vai ter o transporte escolar. Na verdade, as aulas começam hoje, né, dia 6 de fevereiro, né? E garantiu o transporte escolar com veículos próprios e contratos emergenciais. Né? Então, tinha aquela preocupação, aquele medo ali de que quando as aulas retornassem não tivesse o transporte, mas a Prefeitura assegura que está tudo certo agora. Nós vamos comentar daqui um pouco a respeito dos atrasos da Prefeitura, João, em relação à Santa Casa. Isso mostra que, tal qual a Santa Casa, os servidores, os prestadores de serviço do transporte, mais de 6 meses sem receber da Prefeitura também. Por isso que a Prefeitura está usando veículos próprios, né, e fazendo contratos emergenciais com algum desses absurdo, né, João? prestadores. É um absurdo. Você deixar de pagar aquele que prestou serviço para ela, que pagou óleo diesel, pagou funcionário, e agora correr atrás de uma outra forma. Me poupe, né, Sérgio? Bom, edição de quinta-feira, Albert. Santa Casa, ex-superintendente, explica saída e diz que teme pela sua segurança. Então, nós vamos comentar no Pautando, tem as notícias para nós falarmos sobre isso. Não, eu acho que a gente pode falar agora. Pode falar agora? Vamos falar então. Eu tive a oportunidade de estar participando ontem da coletiva lá nas dependências do Palace Cassino. Eu vi o Azer muito tranquilo, calmo. Em momentos ele deu uma alterada em relação àquilo que o atual provedor em exercício, Marcos Carvalho Dias, deixou claro naquela nota. No início, parece-me que eu entendi que havia conversado ambos antes dessa nota que ficaria por si, não teria nota nenhuma por parte da Santa Casa, depois acabou lançando essa nota, o Azer preocupado com relação a tudo isso, mas é o que eu pergunto, né, João? Será que se não tivesse acontecido isso, a população de Poços saberia que a Santa Casa está com um rombo de 20 milhões, 100 funcionários a mais, um aumento de 600 mil reais na folha? Diz ele que 40 funcionários contratados foram a solicitação da Anvisa para o setor de enfermagem que precisava de servidores. Será que realmente a população de Poços saberia de tudo isso que nós ficamos sabendo ontem? Inclusive, o Azer Zenum chamou o Marcos Carvalho Dias de mentiroso por 2 ou 3 vezes na fala? Albert, a gente tem as duas versões agora. A gente terça-feira repercutiu a versão que existia, que era do Marcos, e hoje a gente está repercutindo a versão dada pelo Azer. Eu acho que uma coisa que é muito preocupante em relação a toda essa história, independente da posição de cada um deles, é o fato do Azer ter dito que teme pela sua segurança e da família. Ou seja, se ele teme pela segurança dele e da família, quer dizer que existe alguma coisa ali que não se pode ser revelada. Você não concorda comigo? E existe um precedente muito grande, né, João? Exatamente. Suicidaram o Carlão há 15, 17 anos atrás e até hoje ficou por isso mesmo. Na época, o delegado de plantão, que para mim fez um péssimo trabalho, levantou que foi o suicídio do rapaz. Mentira, não foi suicídio. Com 2 tiros, ninguém suicida. Então, passaram o pano em cima do negócio. E em cima desse precedente que o Azer deve estar com medo, né, João? Deve ter coisas ali do arco da velha para ser investigado. Né? Para ele ter dado esse tipo de declaração, realmente tem alguma coisa ali que não se quer tornar público. E por 2 vezes, João, na coletiva, ele invocou o Ministério Público isso que eu ia falar agora. abertamente para investigar. Quer dizer, o cara era o superintendente, então existem coisas erradas ali dentro. A autoridade administrativa máxima do hospital, né? Sem dúvida. Ele teoricamente sabe de tudo que acontece ali. Então, se ele está dando esse tipo de declaração, apesar do que, o Azer disse que não foi ameaçado. Não. Ele não foi ameaçado em momento algum por quem quer que seja, mas ele disse que ele teme. Sem dúvida. Né? Ou seja,
quer dizer que pode vir a acontecer alguma coisa, ou seja, uma queima de arquivo, vamos dizer assim, né? Quem sabe? A gente espera, evidentemente, que não aconteça nada disso, né? Que se chegue aí a um consenso para a Santa Casa poder se recuperar, porque como a gente falou na terça-feira, é um déficit de R$1 milhão por mês, segundo o próprio Marcos de Carvalho Dias, arrecada 4 e gasta 5. Né? É muita coisa, né, João? Então não haja empréstimo, né? Haja aporte financeiro de quem quer que seja, que dê jeito. Inclusive, Albert, eu queria mencionar aqui também um detalhe interessante aqui dessa entrevista do Azer. O Marcos Carvalho Dias disse que na gestão do Azer foram contratados 100 funcionários. Na coletiva, o Azer disse que foram 96, mas ele disse, como você próprio falou aqui agora há pouco, que parte desses funcionários foram para o setor de enfermagem, porque a Santa Casa já foi multada 2 vezes por conta de quê, Albert? Excesso de hora extra de funcionários. E é o que está acontecendo na prefeitura. Mesma coisa, né, João? Então, eu não sei quem aplicou essa multa, se foi o Ministério do Trabalho, se foi o Ministério Público, quem fez, possivelmente o Ministério do Trabalho. Ele aplicou 2 multas e a partir disso ele se viu obrigado a contratar mais funcionários para evitar que se fizesse tantas horas extras. Né? Então, olha só para você ver, lá a prefeitura está sob sério risco de ser penalizada pelo Ministério do Trabalho, né, João? Exatamente. Vamos chamar um breve intervalo, retornaremos dentro de instantes com Pautando, a versão online da coluna de bastidores do Jornal da Cidade. Chegou o jeito mais barato de ficar bem informado e se divertir. Promoção assinou, ganhou do Jornal da Cidade. Faça uma assinatura digital do Jornal da Cidade e ganhe 2 ingressos para assistir qualquer sessão de cinema no Cinterplex. Receba todo dia o Jornal da Cidade em formato digital por e-mail ou WhatsApp. Tudo isso por apenas R$30 por trimestre. Assine já. 35 3722 2560 ou WhatsApp 35 99173 4224. Retornamos ao vivo aqui nos estúdios do Jornal da Cidade, bem no coração de Poços de Caldas. E agora repercutiremos as notinhas do Pautando. Vamos lá, João? Vamos lá, o Pautando de quarta-feira, Albert. A primeira notinha é avisando, né, que ia ter essa coletiva de imprensa do Azer Zenum lá no Palace Hotel. Inclusive, até querendo completar aqui um pouquinho o que a gente estava falando no bloco anterior a respeito da entrevista. O Azer também deixou muito claro, Albert, que ele não é responsável por esse rombo aí, né, de R$20 milhões na Santa Casa. Ele supostamente foi acusado de ser o responsável, mas ele negou que ele tenha qualquer tipo de responsabilidade. Ele falou também a respeito do empréstimo, né, de R$15 milhões lá para saldar dívidas lá e compromissos atrasados com fornecedores e médicos da instituição. A gente lembra muito bem que no ano passado tinha muito médico ali reclamando, disse que não ia mais prestar serviço. Então ele falou assim que a maior parte dos valores realmente foram gastos para cobrir essas situações. E a respeito da questão da reforma lá das suítes também, né, que ele foi acusado ali pelo Marcos. 3 milhões era para reformas, de não ter feito. Ele falou assim que as suítes estavam fechadas há muitos muitos anos, né? E o dinheiro foi realocado para outras situações mais emergenciais ali da Santa Casa. Então, e o que foi colocado também no meio da fala dele, João, e o que eu coloquei agora há pouco, é que a Prefeitura, pelo que nós entendemos ali, desde julho não faz o repasse do extrapolamento da urgência e emergência. E no final do ano chegou a R$4 milhões. Que é um verdadeiro absurdo. Então, e o Azer, diz o Azer, que contava com esse valor justamente para pagar os fornecedores. Para pagar fornecedor. Então a gente vê que, infelizmente, a administração pública de Poços de Caldas, não só para os prestadores de serviços aí de ônibus, empreiteiros, mas a saúde nossa, a administração Sérgio e Flávio de Faria tem deixado muito a desejar, porque da forma que está, não tem como continuar. Lembrando um outro detalhe aqui a respeito da entrevista do Azer e também relacionando com outro assunto aqui importante. A Santa Casa, no ano passado, ela enviou um ofício à Câmara Municipal solicitando apoio para que se aumente o valor mensal que a Prefeitura repassa para o hospital. Eu queria que fizesse um aporte ali sobre a justificativa de que aumentou o número de atendimentos.
Mas é aquilo que a gente então, coloca. Então, como é que ela João? aumenta o número de atendimentos, sendo que ela já sabia em julho de 2019 que não estava recebendo, que não iria receber o extrapolamento? Então é complicado. Ela quis jogar a responsabilidade ali para a Câmara fazer esse tipo de aprovação. Então, olha só para você ver, esse ofício aí que chegou ali na Câmara Municipal foi no segundo semestre, eu não sei se foi em novembro, por ali, eu não sei precisamente qual que é a data certa, mas em julho de 2019, segundo a Azer Zenum, ele foi informado pelo secretário de Saúde, Carlos Mosconi, que a partir daquele momento não ia ser pago o extrapolamento, ou seja, os valores de atendimento a mais. Ou seja, se você não vai receber, você já reduz os atendimentos, justamente para não onerar ainda mais os cofres da Santa Casa. Então é por isso que se chega aí nesse colapso financeiro. Atende mais do que deve, sem a perspectiva de receber. João, ainda bem que existe o pautando. Porque se não fosse o pautando, nós, infelizmente, muitos assuntos relacionados a esse evento da Santa Casa, a população não saberia. Ah, se fosse um governo de oposição em Poços de Caldas, estaria o canal aberto, Antônio Carlos descendo pau, a TV Poços descendo pau, os rádios, e aí por fora falando mal de um governo de oposição. Agora, como é o governo deles, que estão aí até o fim do pescoço envolvido aí em dívidas, poucos se falam a respeito disso, mas nós aqui trazemos a verdade dos fatos, tanto nós, o Jornal da Cidade, é muito bem administrado pelo João, do que realmente é, porque vocês tentam esconder as coisas debaixo do tapete, mas na nossa frente não, nós vamos trazer para todos realmente o que acontece no dia a dia em Poços de Caldas. A impressão que se tem aqui é que se tenta, né, manter essas situações aí por um interesse político, né? Sem esse excesso de atendimentos, ou essa perspectiva de funcionar sem receber, é meramente uma questão política, Albert, porque tem cidades aqui em Minas Gerais, inclusive maiores do que Poços de Caldas, que eu vou citar uma só que é Juiz de Fora, que o hospital parou de atender. Parou de atender. Parou. Justamente porque não tinha mais recurso, o governo parou de pagar, a prefeitura só atende a cidade de Juiz de Fora, mais nada. Só atende os o munícipes. Que recebe de recurso, ou seja, não, infelizmente cancelou. É o que vai ter que acontecer com a Santa Casa em Poços de Caldas. Uma série de outros serviços, é o que vai ter que acontecer. Recurso. Mas, infelizmente, enquanto tiver uma pessoa que nós conhecemos bem à frente da saúde em Poços de Caldas, infelizmente, sempre usarão para meios políticos e a Santa Casa sempre terá dificuldade financeira. Não dá para fazer graça com o chapéu alheio, né, Albert? Isso aí, faz com o dinheiro dele, não com o dinheiro do povo. Próxima notinha, adiamento. O prefeito Sérgio Azevedo era aguardado ontem terça-feira, no início da abertura dos trabalhos legislativos na Câmara Municipal, mas mandou avisar que não iria poder chegar no horário, pois iria na missa de formatura da filha na PUC Poços, e pediu para mudar o horário para as 17 horas. Os vereadores Cícero Piper, Paulo Tadeu e Gustavo Bonafé votaram contrários ao adiamento. Aspas, um prefeito que não respeita o legislativo, que não sabe distinguir o público do privado, disse a vereadora. Lamentável. 147 anos de Poços de Caldas e o professor Carlos Roberto Vieira Costa, de Oliveira Costa, desculpa. Tive a oportunidade de conversar com ele ontem e falei, você vai entrar para a história. Primeiro prefeito que não vai na abertura dos trabalhos da Câmara Municipal. E ele colocou para mim, João, o plenário votou favorável. Ô, professor, isso é vergonhoso. É vergonhoso. Poços de Caldas não precisa de pessoas que desqualifiquem um poder legislativo, igual eu coloquei há momentos atrás, que são harmônicos, mas são independentes entre si. Vocês passam a mão demais na cabeça desse povo. Por isso que estão os problemas aí na cidade. Porque quando a oposição estava no governo e vocês cobravam nos meios de imprensa, a oposição procurava fazer as coisas corretamente. Já retiraram muito dinheiro do DME, estão devendo para todo mundo da cidade e vocês passando a mão na cabecinha de todos da administração pública. Mas isso, o ano que vem, com certeza, o povo, em outubro, dará a resposta, porque do jeito que está, não pode continuar. Poços de Caldas não merece pessoas dessa natureza fazendo isso, de desrespeitar uma Câmara de Vereadores. Quem pode estar nos assistindo aqui, com base nisso que o Albert falou, pode ter a impressão que a gente está fazendo oposição ou o Jornal da Cidade faz oposição. De Quem forma quiser alguma. pegar os arquivos do Jornal da Cidade de 2013 a 2016 vai ver que todo dia na coluna Pautando ou no próprio noticiário tinha algum tipo de crítica também à gestão da Heloísa. Com certeza. Então, assim, eu particularmente, eu não passo pano em ninguém. De forma alguma. A gente critica quando precisa criticar e elogia quando precisa elogiar. Então, como eu disse, a coluna circula todo dia no Jornal da Cidade, desde 2004, né? Inclusive, evidentemente, que na gestão do Heloísa também ela circulou, e tem vários tipos de críticas e análises a respeito da administração Só não dele, tinha o programa ao vivo aqui no YouTube. No
YouTube e no Facebook para ter essa abrangência ainda maior. Mas quem tiver curiosidade pode consultar que vai ver, à vontade, às vezes, o mesmo tipo de crítica. Sem dúvida. A próxima notinha também é repercutindo a anterior, a ausência. Quando o prefeito chegou para falar aos vereadores, Cici e Paulo Tadeu avisaram que não estariam presentes por conta do desrespeito dele em relação ao regimento interno da Câmara. Eu também acho. Se eu estivesse lá dentro, faria a mesma coisa, João. A próxima notinha é Complexo de Poliana. O prefeito fez um balanço de todas as suas ações no ano passado e também sobre os projetos para 2020. Como de praxe, ele reclamou das dificuldades financeiras enfrentadas pelo município, o que teria impedido mais investimentos. Mas disse que a situação hoje em dia está boa, o que fez com que o vereador Paulo Tadeu, quando usou a tribuna, apontasse que o alcaide sofre de complexo de Poliana, ou seja, a tendência que as pessoas têm de se lembrarem mais facilmente de coisas agradáveis do que de coisas desagradáveis. É o que a gente vem colocando sempre, né, João? 246 itens colocados, disse que já estava com 70%, e eu já levantei 3, 4 propostas de governo dele que não foram executadas e nem vão ser. Inclusive, essa semana eu coloquei da farmácia, que ele ia fazer o convênio com as farmácias dos bairros, e até hoje, neca de birusteca. E é aquilo que você colocado pelo vereador Paulo Tadeu. O complexo de Poliana na cabeça dele é muito grande. É lamentável, Sérgio. Você tinha tudo para ser um dos bons prefeitos de Poços de Caldas, mas você entrou num emaranhado tão grande que vai entrar para a história como um dos piores prefeitos que Poços de Caldas já teve. Robert, o discurso é contraditório, né? Porque se a situação tá boa, então não tem razão para você reclamar. Sem dúvida. Mas tá boa. O serviço de transporte público parou, que é o das crianças para levar nas escolas. A Santa Casa com 4 milhões devendo. As entidades mandando notificações para a Câmara dizendo que não está recebendo. Inclusive, só fazendo um parênteses para mim não esquecer, ele disse nesse discurso de abertura lá na Câmara que não terá reajuste para as entidades em 2020. Mas ele não está pagando nem de 2019, como é que vai dar reajuste? Os prestadores de serviço devendo, os fornecedores estão devendo. Aonde está bom, Sérgio? Ah, me poupe, né, rapaz? Infelizmente, você vai deixar seu nome marcado na história. E é o que o João colocou terça-feira. Em 2030, nós vamos fazer uma análise do que foi os seus 4 anos e nós não vamos lembrar de nada que você tenha deixado de benéfico para a cidade. Infelizmente, você está deixando um nome muito triste na lacuna da história pós-caldense. Não é que não vai deixar nada de benéfico, não vai deixar nada que seja marcante, Marcante, ou seja, que você lembre, sem né? dúvida. Por exemplo, assim, eu citei o caso lá da gestão do Heloísio como exemplo, mas eu posso citar de outros prefeitos, eu posso citar, por exemplo, a gestão do Sebastião Navarro. A gente lembra que ele fez a trincheira, ele implantou o SAMU, ele implantou o restaurante popular, ele fez ações. Terminou assim, a rodovia do Alcoa, né, que o Paulo Tadeu havia começado. Exatamente. Então, assim, você lembra de situações assim que o prefeito fez, né? Ou seja, a gestão do Navarro, como eu falei aqui até no primeiro bloco, né? Citando o caso aí do Antônio Carlos Pereira, foi 2005 a 2008, ou seja, mais de 10 anos. E a gente pode lembrar também, a gente lembra, né? A gente pode lembrar também uma coisa muito ruim feita pelo Paulo César Silva, que foi diminuição de 8 para 6 horas, que está ocasionando as horas extras hoje no município. Essa daí com certeza foi a pior decisão administrativa da história do município. Bom, na sequência das notinhas agora é ônibus. Durante seu discurso, Sérgio disse ter recebido a informação de que o Tribunal de Contas do Estado havia acabado de liberar a realização da licitação do transporte coletivo, marcada para o dia 5 de março. Empresas haviam entrado com denúncias sobre supostas irregularidades no edital, então aí o Sérgio, durante o discurso, alguém soprou para ele a informação, né? E ele avisou que estava liberado a licitação do transporte coletivo, então está liberado, vai continuar no dia 5 de março. A última notinha do Pautando de quarta-feira é horas extras a respeito de outros assuntos polêmicos que cercam a atual gestão nesse começo do ano. O prefeito falou apenas do caso das horas extras, justificando os excessos por conta da falta de outros servidores ao trabalho. No entanto, ele admitiu que esses excessos precisam ser coibidos. Ele falou uma coisa muito interessante, viu, Albert? A gente tem também a admitir, o absenteísmo, né, na Secretaria de Saúde. O que significa o absenteísmo? É a falta do servidor. Ele simplesmente não vai trabalhar. Faltando 10 minutos, ele avisa que está de atestado. Ou ele vai lá e apresenta um atestado médico, aí o que acontece? Não tem como você prestar aquele serviço, tem que apelar para o servidor continuar ali mais um pouco, aí ele tem que pagar horas extras, e aí vai se tornando aquela bola de neve. Evidentemente que não dá para aceitar que se chegue a, por exemplo, R$17 mil de horas extras, como foi o caso do rapaz, mas é compreensível a situação, mas a prefeitura vai ter que encontrar meios legais de coibir isso aí, e o Sérgio diz que vai apertar o cerco em relação a esses funcionários aí que se excedem em relação à apresentação de atestados médicos.
Vamos aguardar, né? Falar, todo mundo fala, né? Agora, colocar em prática, nós estamos aguardando, porque as denúncias estão aí para todos verem. Evidentemente que esse caso aí da falta no serviço devido à apresentação de atestado médico, Albert, não é uma novidade. Não, sem dúvida. Isso aí não é uma novidade e o próprio Sérgio sabe que isso aí já estava acontecendo. Só que como o caso se tornou público, né, e deu toda essa repercussão, agora eles vão tomar algum tipo de providência. Pautando de quinta-feira, a primeira notinha FPM, o prefeito Sérgio Azevedo confirmou que, de fato, Poços de Caldas está com 100% do fundo de participação do município bloqueado por conta de débitos junto ao INSS. Para o prefeito, a medida é ruim no curto prazo, pois inviabiliza a execução de ações de governo, mas ao longo prazo acaba reduzindo a dívida previdenciária do município. O chefe do executivo considera que a integralidade do valor retido mensalmente é muito alto e que por conta disso o município ingressou com uma ação judicial para tentar reverter o percentual. Existe uma sinalização de um juiz federal que analisa o processo de que o percentual poderá ser reduzido para 15% mensais, o que traria mais fôlego para a administração municipal. De fato, 100% é muita um absurdo, coisa, né? Inviabiliza a gestão do município. O prefeito, nesse caso, ele tem toda a razão, não tem como administrar sem os recursos do FPM, são uma das principais fontes de arrecadação mensal do município, 100% bloqueado, fica realmente difícil de fazer as coisas, então por isso que não dá para dizer que as coisas estão boas. Não. Afiado. O vereador Gustavo Bonafé avisou aos colegas de Câmara Municipal, durante o uso da explicação pessoal, que nesse último ano de mandato da atual legislatura, irá estar mais afiado, dando a entender que irá se posicionar cada vez mais de acordo com o que pensa e não com direcionamentos do seu partido. Afiado 2. Bonafé já havia votado contra o adiamento da presença do prefeito na abertura dos trabalhos legislativos por conta da missa de formatura da filha dele, pois considerou que, apesar do momento especial, o chefe do executivo não enviou ninguém para representá-lo. Muito simples, Albert. Poderia ter pedido ali para o vice-prefeito Flávio Faria fazer a abertura dos trabalhos. Depois muito mais ele chegaria bonito, né? lá, né? 5 horas, sem problema infelizmente, nenhum. a minha filha se formou, tal, mas o Flávio teve aí. Momento bacana da vida dele, da filha está formando. A gente entende, né? a questão da filha dele, mas também tem que admitir, né, Albert, como a própria vereadora Cissa diz, tem que saber distinguir o privado do público. Com né? certeza. Acho que a posição de prefeito ali é muito maior. É muito mais importante e exige 24 horas de disponibilidade. Com certeza. E a última notinha dessa coluna pautando de quinta-feira é tomada de contas. O vereador Paulo Tadeu diz que pretende solicitar ao Tribunal de Contas do Estado a abertura de uma tomada de contas especiais a respeito do caso das horas extras. Paulo Tadeu diz que a situação da folha de pagamento da Prefeitura em 2019 foi preocupante, com 430 milhões em gastos. O Paulo Tadeu incluiu nesses 430 milhões também pagamentos aí com auxílio transporte, vale alimentação, que são altíssimos, né, Albert? Além do próprio salário. E se ele fez lá um cálculo, se for considerado outras situações ali, pode-se chegar até a 480 milhões. Então, para quem arrecadou 700 e tantos milhões... Dá muito mais que 54%. Né, ou seja, o que eu falei, o município está trabalhando para pagar servidor público. Infelizmente, a realidade dos fatos é isso que tem acontecido nesses últimos 3 anos. E se não tomar providência em relação a tudo isso, Poços de Caldas é o que o João colocou. Só trabalha para pagar servidor público e muitos servidores, nós temos que deixar bem claro aqui que a maioria, 90%, recebe-se bem pouco, mas os 10% aí recebe-se muito. Vamos chegando ao final do nosso programa, João? Suas considerações finais? A gente está de volta aqui terça-feira que vem aqui no Pautando, a partir das 8 horas da noite aqui na nossa página no Facebook. Ele também vai estar disponível no nosso canal no YouTube. Lembrando que a coluna Pautando circula todo dia no Jornal da Cidade, de terça a sexta no formato digital e no final de semana impresso mais digital. Um grande abraço a todos. Até terça-feira que vem com mais uma edição do Pautando, a versão online da coluna de bastidores do Jornal da Cidade.